Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre uma série de mistério, Katla, uma produção original Netflix. Nesse vídeo eu te conto se vale a pena assistir a série, se não vale, eu te conto o que você pode esperar da produção em uma análise sem spoiler. Caso você já assistiu a série e tenha alguma dúvida sobre o final, nesse vídeo eu também faço um final explicado. Então, se você somente tiver interesse nessa parte com spoiler, eu vou facilitar a sua vida. Ó, pode clicar nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, eu faço a análise sem spoiler. A série Katla conta com 8 episódios, cada um com mais ou menos 40 a 50 minutos de duração. E nessa série, a gente acompanha um vulcão chamado Katla. Ele é um vulcão subglacial, ou seja, é um vulcão que tem uma geleira por cima. Bem, esse vulcão entra em uma... Eita, minha caneta caiu. Parou de tremer a tela? Parou. Esse vulcão entra em erupção e muda drasticamente a vida da comunidade que vive ao redor dele, já que pessoas começam a emergir desse vulcão. E não são pessoas aleatórias, e sim pessoas que já existem na vida real. Uma cópia, sabe? E os moradores que vivem ao redor desse vulcão ficam super preocupados. Por que essas pessoas vieram à vida? O que elas comem? Onde habitam? Gente, qual o propósito dessas pessoas? São muitas perguntas que ficam sobre os moradores ao longo de 8 episódios. Bem, essa série me prendeu até o final, porém eu acredito que teve episódios melhores do que outros, já que eu achei o ritmo da série um pouco lento, sabe, gente? Eu acho que demora de fato pra acontecer as coisas e a gente entendendo o que realmente tá acontecendo ao redor daquele vulcão. Já tem algum tempo que a Netflix tá investindo pesado em produções locais, e aqui em Katla não é diferente. A série bebe muito das lendas locais. Bem, esse é o tipo de produção que eu acredito que facilmente poderia ser convertida em uma minissérie. Porém, eu acredito que ela vai ser num formato aí que vai render segunda, terceira temporada talvez. Já que nessa primeira temporada, na minha visão, todos os arcos são meio que resolvidos de alguma forma. Não resta tanta ponta solta assim para uma segunda temporada. Porém, a série deixa aquela brecha gostosa para fazer uma continuação, sabe? E comentando um ponto que me incomodou um pouco na história. Como eu falei pra vocês, existem personagens que têm mais do que uma única versão. E bem, me incomoda o fato dos outros moradores, os outros personagens daquela cidade aceitarem os clones numa facilidade tremenda, gente. Como se fosse super normal, assim, né? Aparece um clone aí no dia a dia, né? De uma pessoa que você conhece, deve ser fulano mesmo, não, né? Tem personagem que nem sequer percebe a existência dos clones. Bem, de toda forma, eu gostei bastante da produção e é o tipo de série que eu recomendo bastante pra quem quer algo diferente, enfim. Mas, ó, tenha paciência porque a série demora pra decolar. Se você ficou interessado no que eu falei aqui no vídeo, vai lá, confere a série se você ainda não assistiu e depois volta aqui e termina o meu vídeo porque agora eu vou começar o final explicado de Katla. Então, ó, se não deixou o like no vídeo ainda, não se inscreveu no canal, não perde a oportunidade, já faz tudo isso agora, hein? E bora de final explicado. Bem, pessoal, a gente vê que em Katla há muito do folclore europeu, mas há toda uma adaptação, uma leitura moderna para adaptar ao contexto da série. E para quem tá se perguntando o que são aquelas pessoas, aquelas cópias, bem, são changelings. Segundo aquela senhorinha que trabalha lá no hotel, a explicação que ela deu pra gente é que um changeling remete a lendas passadas que remontam ao século 17, no qual uma mulher deu à luz a um bebê indesejado e, em vez de cuidar do filho ou dar para uma outra pessoa cuidar da criança, ela simplesmente abandonou a criança nas proximidades do vulcão. E acontece que ao longo de todos os próximos outonos que surgiram, todo ano surgia um bebezinho naquela região. E a mulher logo reconhecia aquele bebezinho e sabia que era um clone do filho que ela abandonou. Até que chegou um momento que essa mulher teve peso na consciência e decidiu pegar uma dessas cópias do seu bebê para criar. Quando finalmente a criança já estava maiorzinha, a criança vai lá e mata a mãe. E bem, basicamente um changeling dentro da série remete a isso. Claro que se você for pesquisar um changeling na vida real, envolve toda uma parte mais mística, onde fadas, elfos, enfim, seres místicos trocavam bebês humanos por bebês místicos. Mas basicamente a série dá uma leitura diferente, né? Essa ideia de uma repetição, ou seja, uma pessoa que surge do vulcão. Porém, saiba que a série não para por aí. O personagem do Dari, aquele geólogo, consegue mais informações pra gente sobre
qual é a verdadeira origem daqueles personagens fakes, aquelas cópias, os clones. Basicamente, o vulcão que leva o título da série teve uma formação um pouco diferente. Um meteorito cai aqui na Terra e faz um buraco na crosta e, consequentemente, abre um duto vulcânico. E o grande mistério aí que fica no ar é que a composição desse meteorito não pertence aos elementos que a gente conhece. É como se fosse um meteorito alienígena extraterrestre aí, sabe? Teoria da conspiração, né, gente? E bem, como o meteorito caiu na Terra, fez um buraco e permitiu a formação de um vulcão, quando esse vulcão entra em erupção, pedacinhos desse meteorito são soltos na região, pelo ar, pelas cinzas do vulcão. Ninguém nunca teve a oportunidade de descobrir a verdadeira formação do Katla, pois o vulcão estava imerso em uma camada de gelo, numa geleira. Porém, o gelo está derretendo ao longo do tempo, o que favoreceu essa descoberta. Porém, a série não dá nenhuma ligação direta, sabe, bem precisa pra gente sobre como que esses clones são formados a partir das cinzas vulcânicas. Tudo que a gente sabe, mais uma vez, é o Dari que joga aí pra gente no ar e a gente vai extraindo e tirando as nossas próprias conclusões. O personagem conversa com a antiga esposa dele em um determinado momento e ele fala que provavelmente eles são manifestações dos sentimentos das pessoas das quais eles se aproximam. Eu, Lai Durso, tenho a minha própria versão sobre o que realmente dá origem a esses clones. Na minha visão, essas pessoas representam a personificação do sentimento de culpa, já que vocês podem perceber que todos os personagens que ganham uma cópia, digamos assim, indiretamente ou diretamente, a cópia tem uma relação com o sentimento de culpa da própria pessoa que é copiada ou então de alguma pessoa que é muito próxima a essa cópia. E para exemplificar isso, eu vou contextualizar aí para vocês como cada cópia representa a culpa para algum personagem. Começando pelo Mikael, a criancinha. O próprio pai dele, o Dari, conversa com a antiga esposa dele e eles entram em comum acordo praticamente que o Mikael representa o sentimento de culpa pelo divórcio deles. Seria como se o divórcio do casal tivesse representado uma morte. Bem, já a cópia da Gilnilde, eu acho que é assim que fala o nome dela, tá, gente? Bem, essa cópia remete ao sentimento de culpa que ela sente pela condição física do filho dela. Bem, já a cópia da irmã da Grima representa o sentimento de culpa que a própria irmã, a própria Grima tem sobre a morte, o desaparecimento da irmã dela, já que a irmã tinha um papel muito importante na vida dela, não apenas como irmã, mas ela de certa forma representava uma figura materna para a Grima. E bem, a gente tem a cópia da Magneia, que hoje lida com o câncer. E a cópia dela é cheia de saúde, gente, é feliz, enfim. E a gente consegue perceber que o marido dela vê, de uma forma ou de outra, a Magneia como um certo fardo. E eu já comento um pouquinho melhor disso pra vocês quando eu for entrar em detalhes sobre o desfecho de cada uma das cópias. E por fim, falando sobre a cópia da Grima. Tá muito claro aí pra quem assistiu a série que a Grima lida com muito peso na consciência, né? Ela se sente culpada pela morte da mãe dela, da irmã, enfim. E além disso, ela também tem um casamento que tá indo às ruínas. Então, é uma série de fatores que leva ela a sentir culpa, de alguma forma, sabe? E a cópia dela surge como uma forma de resgatar, salvar o casamento dela. Por fim, a gente consegue observar que cada uma das cópias dos personagens ganhou um desfecho bem resolvido de alguma forma. Bem, o Mikael, ele morre quando os pais decidem matar a criança, já que o Mikael é uma grande ameaça para a sociedade, né? E os pais percebem que ele representa a culpa que os dois sentem. Então, eles decidem lidar com esses sentimentos e afogam a criança. A personagem da Gilnilde simplesmente desapareceu, gente. Mas, na minha visão, ela desaparece porque a própria Gilnilde original já aprendeu a lidar com a dor dela. Quando ela conversa com o Thor, e ele conta pra ela que a Gilnilde, cópia, tá grávida, e descobriram que ela tem uma condição genética, uma predisposição para gerar uma criança com deficiência. E quando o Thor conta para a Gilnilde original dessa condição que provavelmente a Gilnilde original também tem, ela entende que ela não tem culpa, né? O aborto que ela tentou fazer lá no passado não resultou na má formação do filho dela. Então ela se sente um pouco livre sem esse peso na consciência. Eu sinto que eu tô falando muito errado todos os nomes da série, gente, desculpa. Eu ensaiei bastante, mas olha, desculpa. Bem, já a personagem cópia da Magneia, pra mim, foi a que teve o destino mais
inexplicado aí. Ficou um pouco mais em aberto em relação aos demais personagens, já que a gente observa que a Magnéia resgata a Magnéia atual, a Magnéia original. E o que a gente pode deduzir? Ela tira a Magnéia de um casamento onde ela era vista como um fardo, e o próprio marido, na primeira oportunidade que teve aí, tentou se livrar dela, começou a dar remédios naturais para ela e não os verdadeiros remédios que ela deveria tomar para superar o câncer. Ou seja, a Magnéia cópia ajuda a Magnéia original a fugir do marido da própria Magnéia. E quem sabe a Magnéia original possa ter um descanso, né? Finalmente ter um descanso de forma digna, já que o marido dela estava doido para matar a personagem. Enfim, ficou muito em aberto aí o desfecho dessas duas personagens. Diferentemente da personagem da irmã da Grima, bem, ela já morreu de fato há um tempo atrás, há um ano atrás. Aquele corpo que encontraram era o dela. O que aconteceu com ela? Provavelmente no dia que estava tendo aquela explosão vulcânica e ela ficou para trás, ela conseguiu encontrar um abrigo, porém ela acabou morrendo antes que fosse encontrada. Então, a partir do momento que a irmã da Grima percebe que tá morta e ela é uma cópia, ela entende que todo esse tempo que ela esteve viva, digamos assim, ela não teve um propósito, porque ela já estava morta. Então ela não vê mais sentido em continuar estando ali. E ela fala para a irmã que sempre amou ela, enfim, conversa com a irmã e de certa forma deixa a irmã um pouco mais livre, porque finalmente as duas tiveram como se despedir de verdade. E assim como a mãe dela, ela se joga ao mar. Isso, gente, o mar levou. E comentando aqui, a personagem que teve o desfecho mais complexo e mais difícil de entender, digamos assim. A Grima, gente, ela vê que a Grima nova, né, a nova Grima que tem a cópia dela, tem um ótimo relacionamento com o marido dela e é uma Grima muito mais feliz, sabe? Então ela decide que nada mais do que justo pra ela do que deixar o destino, a vida decidir qual das duas Grimas merece sobreviver. Ambas as Grimas concordam com aquele método, né, pra decidir quem vai ficar viva ou não. Bem, se você quer saber qual das duas ficou viva de fato, bem, não tem como afirmar, gente, mas eu tenho a minha teoria que quem sobreviveu foi a Grima cópia. Por quê? Olha só. Bem, a gente observa que as duas personagens, antes de começarem aí a arriscar a sorte, elas simplesmente tiram um casaco. E a gente observa que a Grima cópia tá com uma blusinha, né, uma regatinha azul. E a Grima original tá com uma blusinha marrom, uma tonalidade mais clara. E a gente observa que quem fez a primeira tentativa foi a Grima original. E depois fica intercalando entre as duas Grimas. Ai, gente, tô até tonta aqui de tanto falar Grima cópia, Grima original, vai. Teoricamente, o último tiro quem deu foi a Grima cópia. Só que tudo indicaria que provavelmente a Grima original sobreviveu, porém não. Observem que quando a Grima original vai fazer a última tentativa dela, a câmera faz um joguinho com a gente e mostra, na verdade, a Grima cópia. E isso a gente observa pela regata dela, a regata azul. Então, na verdade, aquele último tiro, antes do tiro que tira a vida de uma das Grimas, quem deu o último tiro de fato foi a Grima fake. E aí a gente observa que as duas personagens se olham, né, e dá a entender que quem pegou a arma foi provavelmente a Grima, né, de azul. Só que, gente, só que, quando a gente observa a roupa da personagem que leva o tiro, não dá pra ver nenhum tom de azul. E aí, claro que, né, pode ser o tom de pele da personagem que a gente vê, né, daqui pra cima, e não a regatinha marrom da outra personagem, pode ser. Pode ser, mas eu tenho um outro argumento que justifica aí a minha ideia de que quem sobreviveu foi a Grima fake. Lá no finalzinho do episódio, quando a gente observa que tá rolando uma reunião de família, a gente nota que a Grima tá tocando piano. E, ao meu ver, esse seria o tipo de ação que a Grima fake gostaria de fazer, e não a Grima original. Mas essa é só a minha teoria, tá, gente? Se você tiver uma outra teoria e acreditar que quem sobreviveu de fato foi a Grima original, me conta aí nos comentários se tá tudo certo, viu? E por fim, dá pra ver que surgiram outras cópias lá do vulcão e fica tudo em aberto aí pra gente se aquelas cópias que surgiram remetem aos antigos moradores daquele local, se remete aos atuais moradores daquele local, e fica aí uma grande incógnita no ar. Bem, na minha visão é um final redondinho, apesar dessa brecha para uma segunda temporada. Não sei se vai ter uma renovação ou não aí por parte da Netflix, mas vamos aguardar para ver. De toda forma, me conta aqui nos comentários se ainda resta alguma dúvida para vocês. Se tiver, deixa aqui nos comentários, não tem problema. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!